Antes que os reis governassem, antes que o dilúvio varresse toda a terra, existiu um homem cujo caminhar foi tão próximo de Deus que atravessou os véus do próprio céu. Seu nome era Enoque. O vento sussurra entre montanhas antigas como se guardasse segredos que nenhum mortal deveria conhecer. E ali, em meio àquele murmúrio eterno, a história de Enoque ganha vida. Um homem comum, filho de Jarede, que encontrou graça aos olhos do Altíssimo e por essa graça foi chamado a testemunhar o que nenhum outro homem jamais viu. Céus abertos, tronos ardentes, anjos que desceram e quebraram a ordem divina. Pactos sombrios que semearam corrupção sobre a terra e trouxeram consigo gigantes, os Nefilim, seres metade celestiais, metade humanos, cujo poder e violência transbordaram todo o limite. Mas com o conhecimento vem o peso, um peso tão esmagador que poderia partir o coração mais firme. Pois os segredos que Enoque viu não mostravam apenas a majestade do céu, mas também a rebelião que germinou em seu próprio seio. Uma traição tão profunda que precipitou o juízo do Criador. Imagine por um instante as portas do céu abertas, colunas de fogo infinito e o eco de milhares de vozes angelicais entoando louvores. Agora imagine que nesse mesmo cenário ressoam gemidos de condenação, correntes arrastando-se por abismos escuros, enquanto vigilantes caídos aguardam sua sentença final. Esta não é uma narrativa para corações mornos. É um alerta vivo, um testemunho escrito para as gerações futuras, porque os segredos proibidos que Enoque revelou não ficaram selados para sempre. Hoje estão aqui, para que você também saiba o que aconteceu quando os anjos quebraram seu juramento, quando os homens abraçaram sua corrupção e quando o juízo de Deus se levantou contra céus e terra. Respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas história. É a crônica de um conflito cósmico, cujos ecos ainda ressoam em nós. Os dias eram longos sobre a terra. O sol cruzava o céu com majestade, as estações cumpriam seu curso, as árvores davam fruto em seu tempo, e os rios corriam obedientes ao mandato do Altíssimo. Tudo parecia em harmonia, exceto o coração do homem. Os descendentes de Adão povoavam a terra. Seus filhos se multiplicavam, construíam cidades, erguiam altares, mas também erguiam orgulhos, cobiças e violências que feriam a criação. Nesse mundo, ainda sem reis nem reinos, vivia um homem diferente, um homem cujo pulsar estava em sintonia com o pulsar do céu. Enoque, filho de Jarede. Ele era um caminhante, não por estradas de comércio, nem por rotas de guerra, mas por trilhas silenciosas, onde podia erguer os olhos e falar com Deus como um amigo fala com outro amigo. E o Altíssimo se agradava dele, tanto que certo dia decidiu revelar-lhe segredos selados desde antes da fundação do mundo. Tudo começou com um sussurro, uma brisa diferente, que acariciava seu rosto enquanto orava sozinho num vale coberto de lírios silvestres. Seus joelhos estavam sobre a terra, suas mãos erguidas, seus lábios murmurando palavras de humildade e gratidão. Foi então que a voz chegou, não como trovão, mas como um murmúrio suave que estremeceu até a medula de seus ossos. Enoque, filho de Jarede, tu que achaste graça aos meus olhos, levanta-te. Enoque abriu os olhos. Todo o vale parecia respirar. As árvores se inclinavam suavemente, as flores tremiam como se reverenciassem algo invisível. Com temor santo, Enoque se levantou. Suas pernas fraquejavam, mas seu espírito estava alerta. Então ouviu novamente: Eu te escolhi para seres meu mensageiro, para que o que está oculto seja revelado por teu intermédio. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os segredos dos céus e a corrupção que manchou a terra. O coração de Enoque se agitou. O que aquilo poderia significar? Era apenas um homem sem armas, sem títulos, sem riquezas ou exércitos.
Mas a voz de Deus não se dirige a coroas nem a tronos humanos. Ela se dirige a corações dispostos. Foi assim que começou sua ascensão. Literalmente. Porque um mensageiro celestial apareceu diante dele. Um ser resplandecente, com o rosto como relâmpago e olhos que ardiam com o fulgor de 1000 estrelas. Suas asas pareciam feitas de luz líquida, e cada passo que dava fazia a relva tremer sob seus pés. "Segue-me, Enoque", disse o anjo com voz suave e poderosa ao mesmo tempo. Eles caminharam. Atravessaram campos, montanhas e rios, mas logo a paisagem terrena começou a se desvanecer. Cada passo os levava além do que era visível, rumo a um umbral que nenhum mortal havia cruzado antes em carne e osso. Então, Enoque sentiu um estremecimento em todo o seu ser. Estava no limiar dos céus. Diante dele se abria um horizonte impossível, colunas de fogo que se entrelaçavam com rios de cristal, portões gigantes lavrados com nomes que nenhuma língua humana poderia pronunciar, coros de anjos entoando cânticos tão puros que suas notas pareciam atravessar a própria alma. "Onde estamos?", murmurou Enoque, com a voz trêmula, misto de terror e assombro. "Estás no limite do céu", respondeu o anjo, "mas nem tudo o que verás será belo. É necessário que conheças a verdade, ainda que teu coração sofra." E então começou a revelação. Enoque viu câmaras celestiais onde se guardavam os tesouros da criação, depósitos de neve, reservatórios de ventos, armazéns de trovões e relâmpagos. Viu o sol deter-se ante uma ordem divina, a lua inclinar-se em reverência e as estrelas dançarem num balé de obediência perfeita. Mas logo o esplendor deu lugar às sombras. O anjo o levou a um lugar onde outras entidades habitavam, vigilantes que haviam sido enviados para guardar a terra, para guiar os homens em justiça. Contudo, algo havia saído terrivelmente errado. Aqueles anjos poderosos já não brilhavam com a pureza do céu. Havia um véu cinzento cobrindo sua glória, um rastro de corrupção que emanava de seus olhares. "Estes são os vigilantes", disse o anjo com um tom de tristeza. "Eles deviam guardar os caminhos dos homens, ensiná-los a sabedoria e o temor de Deus, mas quebraram sua missão, e o preço será alto." Enoque engoliu em seco. Algo dentro dele dizia que estava contemplando a origem de uma catástrofe que não apenas mancharia a terra, mas mudaria para sempre o destino de toda a humanidade. O anjo pousou sua mão luminosa sobre o ombro de Enoque. "Escreve o que vês e o que verás, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que virá." Enoque fechou os olhos, respirou fundo e aceitou o peso de seu destino. As visões tornaram-se mais sombrias. Enoque sentia seu coração pulsar com força, enquanto o anjo o guiava por corredores celestiais que pareciam retorcer-se, como se os próprios céus lamentassem. Então o mensageiro apontou para baixo, e Enoque viu a terra estendida como um tapete imenso. Das alturas, ele pôde observar como os homens se multiplicavam sobre o pó. Suas cidades cresciam, seus campos floresciam, mas também via como o orgulho germinava em seus corações, como a violência e a corrupção começavam a manchar aquilo que Deus havia chamado de bom no princípio. Mas não foi a maldade humana que primeiro trouxe lágrimas aos olhos de Enoque. Foi o que ele contemplou em seguida. "Olha bem", disse o anjo com voz grave. Ali, no topo de uma montanha que se erguia como um colosso entre as nuvens, um grupo de seres brilhantes descia do céu. Seus rostos ainda resplandeciam com vestígios de glória. Suas vestes eram brancas como a luz, mas seus olhos estavam cheios de um desejo estranho, um fogo que não pertencia à ordem celestial. "Quem são eles?", perguntou Enoque, embora em seu íntimo temesse a resposta. "São os vigilantes", respondeu o anjo,
filhos do céu enviados para guiar os homens, mas olharam com cobiça para as filhas dos homens, decidiram tomar para si esposas entre elas e selar um pacto proibido. Enoque sentiu um frio percorrer sua espinha. Observou como aqueles anjos, 200 ao todo, liderados por um chamado Semiasa, juravam sobre aquela montanha, chamada Hermon, comprometendo-se sob maldição a não voltar atrás até cumprir seu propósito. E assim fizeram. Cada um tomou para si uma esposa humana. Ensinaram às mulheres encantamentos e segredos que não deveriam conhecer, como cortar raízes, misturar poções, manipular metais para forjar espadas, facas, adornos e armas. Mostraram-lhes pedras preciosas, cosméticos para embelezar-se, feitiçarias que embriagaram o coração dos homens e das mulheres igualmente. Foi então que a corrupção explodiu em toda a sua magnitude. As mulheres ficaram grávidas e deram à luz gigantes, os Nefilins, seres de força descomunal, cuja altura tocava as árvores mais altas, cujas pisadas faziam a terra tremer. A princípio, os homens maravilharam-se com eles, pensaram que eram semideuses enviados para protegê-los. Mas logo descobriram seu engano. Os Nefilins devoraram tudo o que o homem podia produzir. Sua fome era insaciável, e quando a terra já não pôde sustentá-los, voltaram-se contra os próprios homens. Despedaçaram animais, aves, répteis, peixes, e por fim alimentaram-se de carne humana. Beberam sangue, espalharam violência, ensinaram guerras, até que a própria terra clamou em agonia. Enoque caiu de joelhos ao presenciar tal cena. O grito da criação subia aos céus como um lamento interminável. O solo parecia se abrir sob o peso de tanta maldade. Deus não havia posto um limite? Perguntou Enoque com voz trêmula. O anjo olhou para ele com olhos cheios de dor. Sim, mas eles o transgrediram. E agora o clamor dos inocentes sobe até as portas do céu. Foi então que Enoque viu algo que o estremeceu até o mais profundo de seu ser. Surgiram 4 grandes arcanjos: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Eles contemplavam a terra coberta de sangue e voltaram-se para o trono do Altíssimo. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, até quando suportarás isto? A terra grita sob o peso de sua iniquidade. As almas dos mortos clamam por justiça. E então a voz do Altíssimo ressoou. Não era um trovão, nem um tremor do solo. Era um som que brotava do núcleo do universo. Cada estrela parou, cada galáxia pareceu inclinar-se para ouvir. Vi o que Semiasa e seus companheiros fizeram. Ouvi o clamor da terra. Agora vai tu, Uriel, ao filho de Lameque, a Noé, e adverte-o que o fim se aproxima. Um dilúvio cobrirá a terra, e tudo será purificado. E tu, Rafael, continuou a voz, prende Azazel de pés e mãos, lança-o num abismo no deserto e cobre-o de pedras, para que não veja mais a luz até o grande dia do juízo. Gabriel, destrói os filhos dos vigilantes, faze com que se levantem uns contra os outros em guerra, para que se aniquilem, seus dias não serão longos. Miguel, toma Semiasa e os demais vigilantes que se contaminaram. Encerra-os nas profundezas da terra por 70 gerações, até o dia do juízo eterno. Enoque tremia, lágrimas corriam por seu rosto. Estava presenciando o início do juízo que mudaria o curso do mundo. Os vigilantes, que trouxeram ciência misturada à corrupção, pagariam o preço. Seus filhos gigantes seriam destruídos, mas seus espíritos, transformados em demônios errantes, vagariam pela terra até o fim dos tempos, semeando tentação e caos. Assim selou-se o destino dos vigilantes, e também o do mundo que em breve seria lavado pelas águas do juízo. Os dias na terra tornaram-se sombrios. Enoque, guiado pelo anjo, contemplou como a corrupção se espalhava como veneno. Os Nefilins se multiplicavam. Suas risadas ressoavam nos vales como ecos de tormenta,
e suas pisadas faziam o chão tremer. Onde quer que andassem, deixavam campos devastados, aldeias queimadas, famílias inteiras mergulhadas no terror. Os homens já não erguiam suas mãos para bendizer o Altíssimo, mas para clamar por socorro. Suas orações eram gritos dilacerantes, não cânticos de gratidão. E Enoque pôde sentir, como se um punho apertasse seu coração, o peso desse clamor que subia do pó para tocar as portas do céu. Mas não apenas os homens gemiam, a própria criação chorava. As montanhas se estremeciam, os rios transbordavam de seus leitos. As árvores perdiam seu fruto fora de estação. Era como se a terra inteira quisesse expelir a maldade que a contaminara. O eco do sangue inocente derramado pelos gigantes clamava dia e noite por justiça. Então, a voz do Altíssimo ressoou novamente, não apenas para os anjos, mas para o próprio Enoque. Enoque, filho de Jared, escreve estas palavras para as gerações futuras, para que entendam por que virá o juízo. Pois eu estabeleci a ordem desde o princípio. Pus limites ao mar, dei caminhos aos astros e tempos às estações. Mas os homens se rebelaram e os vigilantes quebraram meu pacto. Enoque caiu com o rosto em terra, tremendo.